Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal do Ministério A Cura pela Mesa. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acredito que seja de extrema relevância, principalmente para quem está começando agora na área da saúde, mas eu sei que temos muito conhecimento e eu sei que por mais que você já esteja na área da saúde, esse conhecimento que eu vou trazer aqui para vocês, essas dicas, tudo isso vai fazer com que você renove aí as suas forças para trabalhar com a saúde. Bom, o tema da live de hoje é a importância de se começar certo na área da saúde humanizada. Mas antes de eu começar essa live, eu quero orar pela minha vida e pela sua vida. Vamos lá? Senhor meu Deus, diante da tua presença, Pai, eu me coloco, Deus. Me coloco como um vaso, Pai, um vaso vazio para que o Senhor possa encher com teu Espírito Santo, Papai. Senhor, eu nada seria se não fosse a tua presença na minha vida, tanto pessoal como profissional, Pai. A ti eu consagro tudo que eu sou hoje e tudo que eu ainda vou ser, Pai, confiando na palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Senhor, hoje eu venho entregar também, Senhor, a vida dos meus colegas de trabalho da área da saúde. Todas as pessoas que estão aqui escutando, Pai, ou as pessoas que ainda vão escutar essa aula, essa live, Senhor. Eu peço que o Senhor transborde sobre a vida delas sabedorias que vêm dos céus, Pai. Inteligência e discernimento, para que elas possam, Senhor, compreender o que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, Pai, e fazer com que elas também, Senhor, queimem, Senhor, que o coração de cada uma dessas pessoas queime, Senhor, por salvar vidas, Pai. Assim como o Senhor está fazendo comigo, como o Senhor tem feito todo esse tempo, Senhor. Deus, eu te consagro essa live, Pai. Eu fiz o meu rascunho, mas se o Senhor precisar mudar, Senhor, que o Senhor mude, porque o Senhor tem autonomia, Pai, para mudar qualquer coisa. Que seja feita a tua vontade nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha falar através da minha boca com essas pessoas, que eu seja realmente um instrumento, Pai, utilizado para te honrar e para te consagrar, Pai, tudo que somos. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu venho conversando com vocês, essa live ela veio para confrontar vocês, para fazer com que vocês entendam o porquê que a gente precisa começar da maneira correta trabalhando com a saúde. Primeiro que saúde nós não podemos fazer de qualquer jeito, certo? Nós temos órgãos que nos mostra que nós precisamos trabalhar da maneira correta. A ética, a bioética são instrumentos que nós temos que nos guiam para que a gente realize tudo o que é correto dentro do nosso trabalho. Partindo desse ponto, onde eu estava perguntando para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu converse com os meus colegas de trabalho? E ele falou assim para mim: fale sobre obediência. Fale sobre fazer as coisas certas na minha presença. E eu perguntei para ele, ok, mas qual é a palavra que o senhor quer que eu leve, né? E aí ele falou para mim, estude sobre Josué. E eu fui buscar sobre Josué na Bíblia e fui entender o porquê que ele me trouxe isso. E aí eu vou ler o primeiro capítulo do livro de Josué para vocês, porque é ele que vai me dar base para trazer tudo que eu tenho para vocês nesse momento, tá bom? Então, diz o seguinte: logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno: Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas tuas mãos, nas mãos dos israelitas.
todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Se forte e destemido. Algumas traduções diz: se forte e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente se de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei eu, se forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então, essa palavra de Deus nos mostra que Deus está pedindo para que Moisés se levante, para que ele vá adiante e realize o que Deus tem preparado para a vida deles. E aí, quando a gente vai refletir sobre o primeiro versículo, né, a gente consegue entender que Deus, ele sempre vai falar com os seus escolhidos. Então, quando Deus nos separa para sermos santos, e eu já disse aqui várias vezes para vocês que a palavra santo é a palavra onde separar, né, ela nos separa para que a gente cumpra o que Deus quer nas nossas vidas. Deus começa a falar com a gente através da nossa busca por Ele. O segundo versículo ele fala o seguinte: levanta-te e faz o que estou lhe pedindo. Quando a gente realiza o que Deus quer na nossa vida e a gente faz isso em formato de obediência, toda obediência ela gera uma bênção nas nossas vidas. Deus, ele quer nos entregar o que ele já preparou para cada um de nós. Basta que a gente faça tudo conforme o seu querer. No versículo 3 e o 4, a gente pode ver e contextualizar o seguinte: Deus sempre cumpre as suas promessas com os seus filhos. Por que Deus me trouxe Josué? Porque Josué, ele era uma criança quando saiu, né, do Egito e foram para o deserto. E ele se uniu a Moisés como um servo mesmo, como uma pessoa que estava ali para ajudar em todas as situações. Então Moisés foi aquele que viu Deus face a face. E Josué estava com ele o tempo todo. Então Josué, ele passou a ter ali, junto com Moisés, ele criou uma fidelidade, uma lealdade. E o que isso contextualiza para dentro da área da saúde? Vamos pensar um pouquinho? Quando eu sou fiel e eu sou leal ao meu trabalho, aquilo que eu escolhi como profissão, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. E quando você começa errado, começa de forma torta, Deus não tem como agir na sua vida se você não está fazendo as coisas da maneira correta. Outro ponto, outra qualidade que Josué tinha era a coragem e a determinação de realizar as coisas. Quando eu me coloco no lugar de Josué e eu penso que eu preciso ter coragem e determinação para lidar com tantas situações adversas que a área da saúde me traz,
eu consigo olhar para ele e pensar, se ele conseguiu numa situação extremamente precária, né, naquela época, eu também consigo me destacar diante as coisas erradas que os outros profissionais da área da saúde estão fazendo. Quando eu falo para vocês que vocês precisam ter coragem e ter determinação, vocês precisam ter a certeza do que o que vocês estão fazendo é o correto, primeiro aos olhos de Deus, segundo aos olhos da lei. Eu sei que tem bastante pessoas aqui que se formaram recentemente na área da saúde, que estão começando agora os seus atendimentos. Então prestem atenção qual é a fonte que vocês estão bebendo. E vocês precisam ser corajosos e determinados para dizer que determinados procedimentos não está dentro da minha ossada realizar. Isso eu não vou fazer porque a lei não me permite que eu faça. Quando você se coloca nessa posição, né, de literalmente de liderança, de lealdade com a lei, com o teu trabalho, com a tua profissão, Deus consegue começar a agir através de você, para que você possa realmente chegar no lugar que ele prometeu para você, que ele tem preparado para você. A obediência, quando eu tenho, né, a obediência e eu sigo as instruções que Deus me dá para realizar o meu trabalho, eu também gero muitas bênçãos na minha vida. Você tem sido obediente ao chamado que Deus tem para você? Eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei se as pessoas sabiam qual é o seu propósito de vida. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe para que você está aqui? Por que que Deus chamou você? Se você não souber essas coisas, você vai acabar se perdendo na nas informações que o mundo traz, e aí você vai acabar colocando coisas que não são tão importantes na frente do teu propósito, como o dinheiro, por exemplo, como viagens, né, farras e assim por diante. Então, ter a clareza de que o meu propósito vai me levar ao lugar que Deus tem planejado para mim, vai fazer com que eu consiga realizar as minhas atividades de forma honesta. Então, isso você vai adquirir com experiência, com competência, né? E tudo isso a gente consegue perceber nesse nosso personagem, com Josué. Quando Deus fala assim, ó, no capítulo 1, né, no versículo 5, a gente pode avaliar que quando Deus nos protege, ninguém consegue nos abater. Quando eu realizo, quando eu me posiciono para fazer todas as coisas corretas aos olhos de Deus e na lei, Deus vai me proteger e nada vai me abater. E quando eu falo me abater, não quer dizer que você não vai passar dificuldades, porque a própria Bíblia diz: no mundo nós teremos aflições, e as aflições ela pode vir na parte financeira, ela pode vir com alguma doença, mas isso não quer dizer que que isso vai te levar à morte. Muito pelo contrário, eu falo sempre com vocês sobre deserto. O deserto, os lugares das dores que nós vivemos dentro da nossa profissão, é um lugar de aprendizado. É o que vai nos gerar experiência para transbordar na vida dos nossos pacientes e ter o discernimento de saber até onde eu posso ir com determinado procedimento e até onde eu não posso ir. Sabe? Só que você tem que ter essa clareza e às vezes a clareza ela só acontece quando a gente tá dentro do nosso propósito. No versículo 6, Deus fala o seguinte: seja forte, seja corajoso para realizar o que eu preciso que você realize. Não desanime durante o processo, para que a gente possa, né, romper as barreiras da nossa profissão e conquistar o que Deus nos prometeu. Nós temos que ter coragem e obediência para fazer tudo conforme a lei manda. Será que você tem feito tudo o que a lei dos homens manda você realizar, você sendo profissional da área da saúde? E aqui é um ponto que eu quero conversar com vocês.
Quando eu falo que a gente precisa se organizar ou se reorganizar, se você já trabalha na área da saúde há muito tempo, às vezes você se estagnou, você paralisou, você acha que o que você tem vivido é normal. Porém, quando eu falo que nós precisamos arrumar a nossa casa, isso é no âmbito individual, no âmbito pessoal e no âmbito do nosso trabalho também. Quando eu falo de limpeza do ser, limpeza da pessoa, eu preciso que vocês entendam que vocês precisam parar de mentir se vocês mentem. E isso é para qualquer tipo de mentira. Seja uma mentira, vamos pensar no âmbito pessoal, que você vai falar que o pessoal diz mentira branca, aonde eu não quero que o outro se chateie, então eu falo uma mentira, eu conto uma mentira, só que isso, ao invés de ajudar, isso atrapalha tanto a sua vida, né? Isso faz com que você seja bloqueado de receber as bênçãos que você tem para receber de Deus, quanto atrapalha a vida da outra pessoa, que às vezes confia no que você está falando. E essa mentira branca lá na frente pode causar um transtorno. Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado da forma com que vocês se expressam com as pessoas. Não existe isso de mentira branca ou mentira preta, sei lá qual cor que estão dando. O que existe é mentira. E o nosso Deus, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus que não mente na tua palavra. Então ele não admite também que nós erramos. Se você faz isso, se você tem esse hábito de mentir, eu peço sinceramente que você vá no seu secreto, que você converse com Deus, que você peça para que Ele tenha misericórdia, que Ele perdoe literalmente os seus pecados, para que você comece do zero de novo, comece a fazer as coisas certas na sua vida. Atitudes que nós temos na nossa vida, às vezes por acharmos que somos mais do que os outros, às vezes porque temos uma profissão, né, que no âmbito do homem, da humanidade, isso nos coloca em um patamar diferenciado das outras pessoas, nós deixamos que a soberba, a altivez, a ignorância tome conta de quem nós somos. E isso acaba por refletir no nosso trabalho. Quando você chega perto de uma pessoa que é soberba, que é altiva, que tudo é sobre ela, né? Tem um ego muito grande, não se importa com o que as outras pessoas querem. Quando eu falo para vocês de saúde humanizada, eu tenho que ter a empatia. Lembra? Já falamos sobre isso. Quando eu sou uma profissional empática, eu me coloco no lugar do outro. Então, as minhas questões, os meus pensamentos, as minhas emoções, elas precisam ser colocadas um pouco de lado para que eu sinta o que o meu paciente está sentindo e eu consiga realizar o melhor tratamento possível para ele. Não importa qual é a sua área de atuação. Você precisa ter muito claro isso na sua cabeça, que você precisa trabalhar da melhor maneira possível. Então, peça sabedoria, peça mudança, sabe? Diminui aí o seu ego se você tem muito, se você acha que você é autossuficiente. Busca em Deus no que realmente Ele quer para sua vida. E quando eu falo para vocês que nós precisamos começar certo na área da saúde humanizada, quando eu falo no âmbito profissional, eu tô querendo falar o seguinte: será que você tem prestado o melhor serviço de qualidade para os seus pacientes? Será que o seu paciente ele está no centro das suas atenções? Ou existem outras coisas que vocês estão visando mais do que o bem-estar do seu paciente? Isso é algo para que vocês reflitam sobre isso. Quando a gente vai lá no capítulo, no versículo 7, né, de Josué, ele fala o seguinte: para que a gente, quando eu cumpro toda a lei, não é algo fácil de se realizar, mas nós temos que ser fortes e corajosos para que isso seja internalizado dentro da gente, para que a gente possa realmente cumprir toda a lei.
Nesse contexto da Bíblia, Deus fala para que Moisés cumpra toda a lei que é a palavra de Deus. Mas trazendo para o nosso contexto aqui da área da saúde, porque Deus não escreveu isso só para aquele tempo. A palavra de Deus é viva e ela se renova todos os dias. Quando eu trago isso para a minha profissão, quando eu coloco isso dentro do meu entendimento, eu tenho que entender que nós estamos debaixo de autoridades, estamos debaixo de uma lei que rege o que nós podemos e o que não podemos fazer. Muitas pessoas têm medo de realizar determinadas coisas, mas e aí eu fico me questionando, por que que tem medo? Por que que tem receio? Porque muito provavelmente está fazendo coisas erradas que não deveria fazer. Porque quando você se posiciona e você se coloca, a partir de hoje eu vou realizar tudo que for dentro da lei, tudo que tiver dentro da lei eu vou cumprir, você não vai ter mais medo de que uma vigilância vá visitar você, você não vai ter medo de que o seu conselho de classe vá visitar você, porque a partir do momento que você faz tudo certo, por que que você vai temer? E quando Deus fala, seja forte e corajoso, dê um passo de fé, confia no que eu estou falando para você, que eu sou fiel para cumprir o que eu tenho prometido. E Deus tem prometido na minha e na sua vida uma vida de abundância e de realizações em todos os sentidos. A gente não pode deixar se perder com o que está acontecendo no mundo. Se o meu vizinho faz algo errado, eu vou fazer errado também? Muito pelo contrário, eu tenho que ser a referência que ele tem de fazer as coisas certas. Eu tenho que me posicionar como sendo uma filha de Deus. E quando eu me posiciono como filha de Deus, tudo que é correto eu tenho que trazer para a minha vida. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Fazer esse processo de autolimpeza, fazer esse processo de limpeza espiritual, pessoal, profissional, não é fácil. Reorganizar a casa é muito complicado, mas eu posso falar para vocês com todo o meu coração que isso é possível. Eu não vou falar para vocês que quando eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta, eu fazia todas as coisas corretas. Eu não fazia. Muitas vezes a gente não faz por falta de conhecimento, porque a gente não sabe e às vezes é por preguiça. Eu não vou correr atrás do conhecimento, porque a partir do momento que eu não conheço, Deus protege. A gente tem esse ditado, né? Mas não é assim. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E Deus muitas vezes, ele não é um Deus que vai culpar, que vai te condenar pelo que você faz, porque Deus, ele é amor. Porém, o que nós plantamos, nós vamos colher. Se você planta coisa errada, você vai colher coisa errada. E o que você tem plantado hoje dentro da sua área de atuação? Para refletir um pouco. Olha o ambiente que você trabalha. Ele está em perfeita organização para que o seu paciente seja recebido, para que ele seja o centro da sua atenção? Ou você tem feito procedimentos e tratamentos que não estão dentro da tua capacidade como profissional? Eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem que entender é que assim, às vezes a gente não concorda. Eu vou dar um exemplo meu, né, que é mais fácil quando eu me coloco aí na posição. Como vocês sabem, eu sou fisioterapeuta. E o meu conselho de classe, ele não trabalha em prol dos fisioterapeutas. Existem N questões que estão paradas, que não andam, porque o conselho é muito moroso, é muito, né, anda muito devagar com relação a certas coisas. O que eu devo fazer? Eu devo me posicionar contra o meu conselho, tendo todo esse entendimento, entendendo o que a palavra de Deus me diz, sendo uma profissional cristã, eu tenho que me posicionar
contra o meu conselho e realizar procedimentos que ele diz para que eu não faça, ou o meu posicionamento como cristã é prostrar o meu joelho no chão e orar para que Deus restaure a vida da pessoa que está lá, ou mude e coloque uma pessoa que realmente entenda o que precisa ser feito dentro da área da fisioterapia. Eu, como cristã, eu opto, né? Seria muito mais fácil eu realizar os procedimentos que o meu conselho não permite e ganhar o meu dinheiro e seguir a minha vida. Mas tendo o conhecimento da palavra, assim como você está tendo agora nesse momento também, cabe a nós prostrar o joelho no chão e orar para que as coisas mudem. Porque Deus é o único que pode mudar todas as coisas. Porque o que eu não posso fazer, eu entrego na mão de Deus para que Ele realize na minha vida, em todos os âmbitos, todos os âmbitos. Se eu não consigo lidar com os meus filhos, eu entrego para Deus. Se eu não consigo lidar com a minha profissão, se eu estou tendo dificuldade, eu entrego para Deus. Se eu estou tendo dificuldade de receber ordem, por exemplo, do meu conselho, da lei, eu preciso conversar isso e pedir para que Deus transforme o meu coração. Porque nós não podemos trabalhar fora da lei. Isso é crime, isso é errado. E toda vez que eu planto uma semente que está estragada, o fruto que vai nascer dessa semente também vai estar podre. E não adianta eu plantar algo errado e querer colher frutos bons ao longo da minha jornada profissional. Então reflita sobre tudo isso, tá bom? E o último versículo desse capítulo que nós lemos, né, dessa parte desse capítulo que nós lemos, que é o versículo 9, ele fala o seguinte: a gente pode entender o seguinte: se Deus ordenar, faça sem hesitar, porque Deus se agrada da obediência e da verdade. Por muito tempo eu relutei em fazer o que eu faço hoje aqui com vocês. Toda vez que eu vou fazer uma live, que eu vou falar da palavra de Deus, me dá dor de barriga. Eu fico extremamente preocupada, ansiosa e com um temor muito grande, porque eu sei que o que eu estou falando aqui, Deus está escutando. E o meu temor e o meu tremor pela palavra do Senhor é tão grande hoje em dia que eu me preparo espiritualmente para estar aqui com vocês. Me preparo em oração, me preparo fazendo jejum, me preparo lendo a palavra, me preparo escutando o que Deus quer que eu ministre para vocês. Para que vocês recebam o que realmente é algo que vai transformar a vida de vocês. Eu não sou perfeita, assim como eu acredito que nenhum de nós aqui somos. Mas o que eu quero que você entenda é que a partir do momento que nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para a mudança que Deus quer fazer nas nossas vidas, por mais difícil que isso pareça ser, sempre vai ser o melhor para nós e para todos que estão à nossa volta. Então essa live foi para fazer você refletir sobre esse tema, para que você entenda que começar certo é a melhor maneira de se começar uma jornada profissional. E eu peço sinceramente que Deus possa transbordar sobre a vida de vocês tudo que Ele tem transbordado na minha vida e que Ele possa falar com vocês para que vocês entendam aonde Ele quer que vocês cheguem da melhor maneira possível. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Toda quinta-feira agora nós teremos live às 15h30 para que a gente possa conversar e interagir sobre assuntos da palavra de Deus, sobre saúde humanizada e sobre o que nós podemos fazer para ser seres humanos melhores todos os dias. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.